Tá, então vamos lá, vamos dar início ao capítulo 16, ensaio teórico das curas instantâneas. Eu vou lendo, então, como sempre, e a gente vai fazendo as nossas pausas aí para conversar. Deixa eu ler esse parágrafo aqui, que ele é grandinho. Então, aqui. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é, sem contradita, o das curas instantâneas. Compreende-se as curas produzidas pela ação continuada de um bom fluido, mas se pergunta como esse fluido pode operar uma transformação súbita no organismo e, sobretudo, porque o indivíduo que possui essa faculdade não tem acesso sobre todos os que são atingidos pela mesma doença, admitindo que haja especialidades. A simpatia dos fluidos é uma razão, sem dúvida, mas que não satisfaz completamente, porque nada tem de positivo nem de científico. Entretanto, as curas instantâneas são um fato, que não poderia ser posto em dúvida. Se não se tivessem apoio, se não exemplos dos tempos recuados, poder-se-ia, com alguma aparência de fundamento, considerá-los como lendários, ou, pelo menos, como amplificados pela credulidade. Mas, quando os mesmos fenômenos se reproduzem aos nossos olhos no século mais séptico, a respeito das coisas sobrenaturais, a negação já não é possível, e se é forçado a neles ver, não um efeito miraculoso, mas um fenômeno que deve ter sua casa nas leis da natureza ainda desconhecidas. Então, aqui nesse início, ele traz para a gente, né, essa reflexão sobre as curas instantâneas, e especialmente, né, enfatiza aqui que sabe-se, né, que a simpatia dos fluidos realmente ela é importante, ela é uma das razões, né, para que se proceda aí, né, para que aconteça a cura, mas ela, de maneira isolada, assim, ela não explica tudo que se vê. E também ele traz aí, a questão, ela não é mais, a gente não pode imaginar que seja uma questão, né, ele indica amplificado pela credulidade, né, ou seja, às vezes meio ampliado aí, né, a gente aumenta um pouquinho a história, né, porque por você ter fé, você pode estar se confundindo ali, né, seria mais ou menos isso. E isso vem passando, né, de uma geração para outra, mas na verdade ele analisa que isso ainda está acontecendo, e mais do que isso, em tempos onde se há aí um século bastante cético, ou seja, não acredita em tudo que vê, né? É um século questionador. Então, se acontecia lá atrás, a gente até poderia ter essa dúvida, né? Que a fé das pessoas fizesse com que elas ampliassem um pouquinho a história, né? Para que tivesse uma certa validação. Mas, na verdade, isso está acontecendo justamente num século de muitos questionamentos, né? E como nada acontece por acaso, acredito que seja muito oportuno, na verdade, acontecer nesse momento de questionamentos, né? É sempre uma oportunidade para que a gente possa realmente compreender esses fenômenos, né? E esse fenômeno precisa aí agora ser entendido, né? Ser compreendido na perspectiva das leis da natureza, né? Das leis naturais, ou seja, muitas delas ainda desconhecidas para nós, né? Então, nem tudo do fenômeno ainda é compreendido, porque muitas das leis nós ainda não compreendemos, mas é assim que se coloca, para que a gente possa refletir e começar a compreender melhor. Tudo bem até aqui, gente? Então, tá bom. Vocês querem, posso seguir, então, um pouquinho mais. Então, vamos lá. Esse é mais um parágrafo introdutório, né? Então, aqui, a explicação seguinte, deduzida das indicações fornecidas. Gente, alguém quer falar? Não. Então, vamos lá. A explicação seguinte, deduzida das indicações fornecidas por um médium em estado de sonambulismo espontâneo, está baseada em considerações fisiológicas, que nos parecem projetar luz nova sobre a questão.
Ela foi dada por ocasião de uma pessoa atingida por graves enfermidades e que perguntava se um tratamento fluídico lhe poderia ser salutar. Então, vamos ver o que traz aqui essa parte aqui que ele vai propor para a gente estudar. Então, por mais racional que nos pareça essa explicação, não a damos como absoluta, mas a título de hipótese e como tema de estudo, até que tenha recebido a dupla sanção lógica e da opinião geral dos espíritos, único controle válido das doutrinas espíritas, e que pode assegurar a sua perpetuidade. Então, aqui só uma paradinha, né? Aquilo que a gente tanto gosta em Kardec, né? Essa preocupação, né? Em que tudo seja validado, né? Pelo controle geral dos espíritos, né? Ou seja, a gente vê que como esse texto ele vem da Revista Espírita, muito do que traz aqui, se não for, né, se ainda merece estudo, a gente não vai encontrar lá nas obras básicas, né, mas fica aqui porque é um ponto de partida para outros estudos. Então, eu acho muito bonito e a gente sabe que Kardec sempre traz essa proposta, sempre nos lembrando da importância, né, de não se perder e não se deslumbrar com o que coloca de novo. Bernadette, você quer falar alguma coisa? Então, antes de você passar para esse parágrafo, eu tentei fazer uma pergunta, mas eu não consegui usar meu computador de novo, estou no celular, é mais difícil. Mas eu não entendo, assim, eu queria que alguém me explicasse, você me explicasse, essa questão da simpatia dos fluidos. Significa o quê? Fluidos simpáticos à pessoa que está sendo pretendendo a cura, vínculo com o mundo espiritual, de que trata essa simpatia dos fluidos? Bernadette, eu vou tentar explicar, mas aí eu acho que Alcione, a Eunice, Marlene complementam aí. Eu entendo que tem a ver com a afinidade fluídica, né, entre o médium e o paciente, né, no caso. Também, pelo que a gente já estudou, inclusive no capítulo passado, né, o entendimento de que, apesar dos fluidos serem produzidos, eles não vão ter afinidade com todos os pacientes, porque existem questões individuais que merecem ser tratadas, né? Então, existem pacientes que não vão ser curados, ele pode melhorar, mas a cura tiraria dele a oportunidade de expiar alguma, né, através de alguma doença, né? Ele tem que passar por aquilo. Então, tem vários fatores aí que tem a ver com essa afinidade. Falei alguma coisa? É isso, gente? Vocês querem complementar? Tem vários aspectos, né? Esse é um deles. Então, as afinidades, elas precisam acontecer para que, o paciente seja capaz de receber, né? Então, o mesmo medicamento não vai ter o mesmo efeito para todas as pessoas. Alcione, acho que seria bom você Olha, comentar. quando você estuda o fenômeno mediúnico, você vê que o médium não pode receber todos os espíritos. A Malininha sabe isso. Um bom médium, ele recebe uma opção de espíritos, mas nem todos. E tem alguns médios que têm uma especificidade, é só aquele espírito ou poucos espíritos. Tem uns que são assim, uma mediunidade quase que universal. E outros é mais restrito. Tem médios que só recebe um espírito, né? Não consegue afinizar com qualquer outro. Isso a gente estuda em livro dos médios, né? E a mediunidade, a cura também é um fenômeno mediúnico. É o médium e o paciente, embora encarnado, é um fenômeno mediúnico. Há uma compatibilidade ou não de fluidos. Eu me lembro do doutor Hernani, ele comparar essa compatibilidade dos fluidos com a compatibilidade sanguínea. Por mais que eu queira, se eu doar meu sangue para o outro, se ele é incompatível, não tem condição. Existe o doador universal, que é o O negativo. Existe o receptor universal, o AB positivo.
Os outros são mais ou menos, precisa ter uma comunhão de fluidos. Ele fazia essa correlação com o sangue, uma correlação física. Eu acho que é por aí mesmo. Bom, além da comunhão, existe a fé, que é a receptividade do indivíduo, e o merecimento. Certinho. Alcione, eu achei isso didático, bem didático essa questão, porque fica compreensível dessa maneira. Eu gostei muito. Marlene, você quer falar? É isso mesmo. Outro dia eu ainda estava comentando com o Tonho, a propósito de umas companheiras nossas que fizeram o COEM, e a gente vai acompanhando junto, né? Por isso do comentário, né? Nada leviano. Você viu que fulana, uma companheira nossa, só recebe, assim, sempre o espírito não é que é o mesmo, mas são bem semelhantes. Parece, aí eu falei, é a característica dela, né? Ela sempre recebe espíritos desse tipo. Eu tinha feito essa observação com o Tony. E é isso mesmo que a Alcione fala. Alguns médiuns não conseguem com outro espírito, ou o espírito não tem afinidade fluídica com o médium, né? E é assim no tratamento, né? Mesma coisa. Ver se a Bernadette concorda. Não entendi, né? É porque, à primeira vista, sem essas explicações que vocês deram, a gente até poderia pensar numa questão de preferência, ou de mérito. Então, agora eu estou entendendo que é uma questão mesmo de compatibilidade fluídica, né? Física mesmo, né? Porque o termo simpatia, ele demanda aí alguns pensamentos. Simpatia é algo que você... Ô, Bernadette, eu posso, por exemplo, querer doar o sangue pode ter para uma ou não pessoa ter. que eu quero muito bem, né? Eu quero muito bem a uma determinada pessoa e quero doar o sangue, meu sangue, para salvá-la. Mas se meu sangue é incompatível, não adianta eu querer muito bem essa pessoa. É preciso compatibilidade. Se for fazer isso, eu posso adoecer seriamente essa criatura. A Eunice quer falar. Pode falar. Esse exemplo que você deu foi precioso, né? Como Bernadette, eu estava me questionando também sobre simpatia. Depois anteriormente, eu já tinha entendido assim, que é a reciprocidade que existe entre o médium e o espírito. Então, substituir o termo simpatia. E é mais essa palavra, assim, também eu falo. Compatibilidade fica mais fácil da gente entender. Isso. Eu também entendi assim. Alcione, então a gente pode até entender que a gente está falando da compatibilidade entre o médium e o espírito, certo? Isso é uma compatibilidade, mas também entre médium e espírito ali e o assistido, né? Sim. Tem esses, só para a gente fechar aqui, então a gente tem a questão fluídica, ela passa por todas essas análises, né? Entre o espírito e o médium, e esse conjunto também com o assistido, né? Porque pode haver aí também uma incompatibilidade, né? É isso. Exatamente. Tá certo. Gente... E diante de tudo isso, o merecimento da pessoa, né? Merecimento. A fé da pessoa, o merecimento dela, né? Muito bom. Então, vamos lá mais um pouquinho. Então, aqui, deixa eu só puxar um pouquinho para cima. Então, aqui, na medicação terapêutica, são necessários remédios apropriados ao mal, não podendo o mesmo remédio ter virtudes contrárias, ser ao mesmo tempo estimulante e calmante, muito picante e refrescante. Não pode convir a todos os casos. É por isso que não existe um remédio universal. Então, a gente está falando aqui usando, né, como referência a medicação terapêutica. Então, não existe um remédio universal para todos os males que existem, né, existentes.
ele precisa ser adequado a cada necessidade, né? Então, se a pessoa precisa de um calmante, eu não posso usar um medicamento que vai estimular, tá certo? Gente, eu não sei aí, mas aqui tá uma chuva. Dácio mesmo. Aqui não está chovendo, não. Ele está fazendo barulho aqui. Se atrapalhar, vocês me avisem, por favor. Pode deixar. Não vai atrapalhar, não. Então, tá. Dá-se o mesmo com o fluido curador, verdadeiro agente terapêutico, cujas qualidades variam conforme o temperamento físico e moral dos indivíduos que o transmitem. Então, vejam só que para a gente... Então, o indivíduo que está ali, o médium, né, que está participando do tratamento curador, o temperamento físico e moral dele vai interferir na qualificação desses fluidos. Então, sem dúvida. Olha como é importante a gente ir percebendo esses detalhes. Você quer falar mais alguma coisa, Alcione? Não, bem. Vocês vão interrompendo. Então, há fluidos que superexcitam e outros que acalmam. Fluidos duros e outros suaves. E de muitas outras nuances. Olha isso, porque eu gostei dessa parte, porque eu sempre imaginei, antes, né, de começar a estudar um pouquinho mais, que fluido é uma coisa só, né? E não é. Ele tem uma variabilidade que a gente possivelmente ainda não consegue alcançar, né? Então, em termos de... olha isso, uns acalmam, outros excitam, fluidos duros e outros suaves. Olha como isso é algo que a gente não consegue imaginar, né? Então, eu já vivi uma situação aplicando um passe uma vez. Eu não sei se vocês já viveram isso. E na hora que eu estava aplicando, a pessoa que estava sendo assistida, ela deu um pulinho, assim. Aí eu falei, gente, o que aconteceu, né? Então, assim, imagina como que é, né, essa questão dessa afinidade, né? Como é que acontece? E a minha preocupação ali, eu falei, meu Deus, né? Será que foi bom o pulinho ou não foi? Aí a gente pergunta se está tudo bem, né? Estava tudo bem, mas eu fiquei preocupada, assim, na hora. Então, como que essa receptividade também, que é individual, né? Então, vamos mais um tiquinho aqui. Segundo as suas qualidades, o mesmo fluido, como o mesmo remédio, poderá ser salutar em certos casos, ineficaz e mesmo nocivo em outros, de onde se segue que a cura depende, em princípio, da apropriação das qualidades do fluido à natureza e à causa do mal. Ou seja, a individualização, né, do fluido, de acordo com a necessidade de cada indivíduo, de cada espírito, a quantidade, né, ou seja, o respeito a essa individualidade é fundamental para que a gente possa observar algum tipo de resultado, né? Não sei se foi isso que vocês compreenderam. Então, a qualificação dele, né, as necessidades, ou seja, a natureza e a causa do mal, são fundamentais para que a gente possa realmente observar algum efeito. Eis o que muitas pessoas não compreendem e porque se admiram que um curador não cure todos os males, que é aquilo que a gente vem falando, né? Depende de muitos fatores aí. Quanto às circunstâncias que influem sobre as qualidades intrínsecas dos fluidos, foram suficientemente desenvolvidas no capítulo 14 de A Gênese, sendo supérfluo aqui as lembrar. Então, a gente pode até, se houver interesse, na próxima aula, eu separo o texto da Gênese para a gente poder recordar isso um pouquinho, acho que vale a pena, né? Mas aqui vocês querem comentar alguma coisa ou a gente pode seguir um pouquinho mais? Pode falar, Vera. Então, eu gostaria de dar um exemplo nesse aí. Eu rezei muitos anos com uma senhora, ela se chama Nelma, tem um centro no fundo da casa dela, lá no Leporace. E ela tem quase todas as faculdades mediúnicas. E ela tem um filho dependente químico, que não se recupera e tal. E teve pessoas que chegou a dizer assim, ó,
Como que ela ajuda tanta gente e não ajuda o próprio filho? Olha a falta de entendimento. Ô, Vera, mas falaram isso para Jesus, né? Como é que ele cura tanto e ele não se salvou da crucificação? Né? Eu me lembrei disso, eu ia falar isso. Falaram até para Jesus, não fala para Dona Nelma, não fala para... Muito bom. Bom, vamos lá mais um pouquinho. A esta causa inteiramente física das não curas, deve-se acrescentar uma totalmente moral que o Espiritismo nos dá a conhecer. É que a maioria das doenças, como todas as misérias humanas, são expiações do presente ou do passado, ou provas para o futuro. São dívidas contraídas, cujas consequências devem ser sofridas até que tenham sido saldadas. Aquele, pois, que deve suportar sua prova até o fim, não pode ser curado. Este princípio é um motivo de resignação para o doente, mas não deve ser uma desculpa para o médico que procurasse, na necessidade de provação, um meio cômodo para abrigar sua ignorância. Então, aqui acho que foi, a Alcione sempre trouxe isso, né, de uma maneira bastante esclarecedora, assim. Então, compreender que nem sempre haverá cura, né, mas isso não justifica nem a gente usar isso, né, porque isso também acontece em outras situações da medicina mesmo, né, nem tudo que é tratado pela medicina tradicional a gente vai obter a cura. Mas abrandar o sofrimento, né, melhorar aquela condição, isso é algo que sempre é possível, né, por meio da oração, do atendimento, da pessoa necessitada. Agora, isso também não é justificativa para que não se estude a medicina, a mediunidade de cura, né, ou seja, não é porque você não curou, né, não conseguiu promover a cura em determinado paciente, que aquilo vai justificar todo o resto. Isso é algo bastante delicado, né? Porque muitas vezes, eu não sei se vocês já observaram isso, aquele que não acredita, né, na cura, ele coloca em xeque justamente usando esse tipo de argumento, né? Dizendo que se é uma mediunidade de cura, ela tem que curar. Mas não há uma compreensão e nem estudo para que essas situações sejam compreendidas à luz do Espiritismo, né? Aliás, só à luz do Espiritismo é que a gente consegue compreender o que é possível e o que não é possível. Se não é possível, é porque há um motivo muito maior e que não tá fora da nossa contribuição ali, né, como instrumento. Vocês concordam com isso, gente? Isso é muito bom, né? Eu estou me lembrando aqui, eu só estou um pouco em dúvida no nome do médium, acho que é Peixotinho, se não me engano. Vocês me ajudem aí. Ele já desencarnou faz tempo, mas, enfim, ele fazia um remédio, né, espiritual para a cura de doença de pele. E eu li uma entrevista dele que ele não gostava de se apresentar por ninguém porque ele tinha doença e ele não conseguia se curar com o remédio dele. E sendo que ele conseguia curar muitas pessoas. É Peixotinho mesmo ou Petitinho? Eu estou assim em dúvida. Marlene, o Peixotinho era um médium lá do Rio de Janeiro de materialização. Ele também fazia curas, né? E ele era muito admirado. O Marcos conta uma história assim que quando ele desencarnou, virou uma profusão de homenagens, né? Centro Espírita Peixotinho, Casa não sei o que Peixotinho. Aí ele deu um comunicado e falou, olha, vocês podem parar de me homenagear, porque eu estou apanhando muito por aqui, né? Por isso. Mas é Peixotinho. Então, depois você confirma com o Marcos. Uhum. É ele mesmo. Eu li uma entrevista uma vez, eu fiquei impressionada. Eu falei, olha que coisa.
Essa questão da pele eu não sabia. Vê se é ele ou se é pititingo, o Marcos vai saber. Mas é interessante que eu falei, você está vendo? E agora nós estamos estudando isso, é bem isso. Ele não conseguia se curar, ou seja, o remédio deve servir para os outros, mas não servia para ele. Por quê? Porque era uma prova pela qual ele tinha que passar, né? E veja, ele ajudava a curar pessoas com a mesma doença, que acabava, era um resgate também, né? Muito interessante quando eu li essa entrevista. Só estou em dúvida e o Marcos vai saber ajudar, Bernadette. Marlene, e essa questão da cura, né, como sendo uma condição para aquele que é médium curador, né? Então, você tem que curar, é algo realmente que, para quem não estuda o espiritismo, não é compreendido, né? Coloca esse médium numa situação de evidência que não cabe, né, na verdade. Porque ele realmente, inclusive, isso é até um exercício de humildade para o médium, né? Saber que nem todos vão receber, né, essa possibilidade. Então, eu acho, assim, muito, muito interessante essa parte aqui. Vou mandar mais um pouquinho. Então, aqui, consideradas unicamente do ponto de vista fisiológico, as doenças têm duas causas, que até hoje não foram distinguidas e que não podiam ser apreciadas antes dos novos conhecimentos trazidos pelo Espiritismo. É da diferença destas duas causas que ressalta a possibilidade de curas, das curas instantâneas, em casos especiais e não em todos. Então, vamos lá. Então, ele vai explicar agora aqui. Certas moléstias têm sua causa original na própria alteração dos tecidos orgânicos. É a única que a ciência admite até hoje. E como para a remediar não conhece senão as substâncias medicamentosas tangíveis, não compreende a ação de um fluido impalpável, tendo a vontade como propulsor. Entretanto, aí estão os curadores magnéticos para provar que não é uma ilusão. Então, assim, a alteração orgânica, ela é o mais aceito, né, hoje, que os médicos, a ciência, de um modo geral, ainda entende dessa maneira. Então, para ela é muito difícil compreender que um fluido, né, possa fazer a cura, né, tendo aí como mola propulsora aí a vontade, né. Então, nesse momento, então, até se a gente pensar no contexto de época, né, que era um contexto onde tudo era muito questionado, então, isso vem aí para colocar em prova, né, que, na verdade, é possível a cura pelos fluidos. Então, aqui, na cura das doenças dessa natureza, pelo influxo fluídico, a substituição das moléculas orgânicas mórbidas por moléculas sadias. É a história de uma velha casa, cujas pedras carcomidas são substituídas por boas pedras. Tem-se sempre a mesma casa, mas restaurada e consolidada. A Torre Saint-Jacques e Notre-Dame de Paris acabam de sofrer um tratamento deste gênero. Acho que sofreram de novo recentemente, né? Essa deve ter sido a primeira, depois dessa já aconteceram várias. Teve mais uma. Então, aqui, olha que interessante. Então, aqui ele começa a explicar como que se dá esse processo. Então, ele vem trazer uma explicação. E aí ele diz o seguinte, que pelo influxo fluídico, então aquele fluido qualificado, né? Então, a gente tem assistência espiritual, médium curador e o paciente. Então, esse influxo fluídico já qualificado, adequado às necessidades, né, daquele paciente, ele vai fazer como é que ele vai agir? Eu acho bonito aqui, ele explica como que age. Então, ele permite a substituição das moléculas orgânicas mórbidas por moléculas sadias. Então, é como ele proporciona uma renovação aí de moléculas. E aí, sim, dessa maneira que a gente vai observar a cura.
Alcione, você quer complementar aqui, que é uma parte importante? Tá mudo. Tá mudo, Alcione. Eu estou dizendo que está bem elaborado, pode seguir. Tá bem didático aqui, né? Então, vamos lá. Mais um pouquinho. A substância fluídica produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa, com esta diferença, sendo maior a sua penetração em razão da tenuidade de seus princípios constituintes. Age mais diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo do que o podem fazer as moléculas mais grosseiras das substâncias materiais. Então, olha que dado importante aqui. Então, a sutileza desses fluidos traz aí uma propriedade para o fluido magnético de maior penetração, né, nas células do organismo, quando comparado às substâncias materiais, ou seja, aos medicamentos, né? Não que eles não sejam importantes, não é isso, mas é importante compreender que, em razão dessas propriedades, a gente tem aí uma ação mais profunda, né? A gente consegue ter um alcance maior pelas características aí dos fluidos. Alguém quer complementar? Deixa eu só falar um negócio aqui. É igual assim, a Marlene falou que o homem curou muita gente e ele não curou, né? Porque uma vez eu vi o João Berbel falando assim, que tem muitas doenças que não cura, porque não tem o veículo condutor que cumprimenta que é o remédio. Às vezes dos outros tinha, dele não tinha, né, Marlene? Aí assim, eu não sei o que o João Berbel falou, mas dá a impressão que é um medicamento que ele fazia, né? Eu não sei se é isso. E no caso aqui, dona Honória, é dos fluidos mesmo, né? Às vezes o médium do fluido não é compatível com o do enfermo. Ou no caso, a senhora tem razão. Eu acho que a senhora está certinha. No exemplo que eu dei, a senhora tem razão. No exemplo que eu dei, era medicamento que ele fazia. Ele fez uma comparação assim, sabe? Não, acho que a senhora está certa, sim. Por exemplo, você tinha que pôr a Embaúba e o sabão gentil. Ele falou assim, né? Ele falou, vamos comparar. Aí faltou um naquele medicamento. Aí o sabão gentil, eu conheço um que ele cura muita alergia. Uns falam sabão de bugre, outros falam sabão gentil. Não é esse desse sementinha preta que tem, não. É um que dá uma raiz e ele cheiroso, sabe? A gente lava bem lavado e põe cozinhar. Que o meu filho caçula, ele teve uma alergia que não sarava. Então, a mulher que era parteira, que pegou meus 2 filhos primeiro, me ensinou. Falou, fala para o João arrancar. Ele trouxe a folha do ungai para nós ver. E antes deles fazer depois do cemitério, antes deles construir nada, para baixo do cemitério Santo Agostinho, era o mato que tinha. Aí a gente foi lá e o João arrancou. Olha, com pouquinhos banhos que eu dei, ele sarou. A gente cozinha e deixa esfriar no ponto de dar o banho, né? Pode também dar o chá para tomar. Aí depois você bate a água, ela vira uma espuma. Não pode passar sabão, é só aquele banho mesmo. Nossa, menina, mas no instantinho eu sarou. E o Joãozinho é uma pessoa que a pele dele é ótima, ele quase não dá espinha, essas coisas. E aí eu tomei tanta fé. Aí o meu marido contava uma história de um moço que veio trabalhar lá em Fronteira, na usina, e ele contou para ele que tinha uma doença, que ele era noivo e ele achava que ia suicidar. Aí o meu marido falou para ele assim, não, mas suicidar não, casar é muito melhor. Olha. Falou assim, não, eu tenho uma doença. Aí mostrou o braço dele, era cheio de pereba. Aí ele falou assim, não, isso aí eu sei quem te vai curar, eu sei que te cura, é uma raiz. Aí ele falou assim, eu já fui numa benzedora, ela falou que eu ia sarar com uma raiz, mas eu não conheço. Aí ele levou lá e arrancou, ele foi embora para São Paulo e fez os banhos.
Passou um tempo, ele voltou e falou para o João assim, você não me conhece mais, né? Regaçou a manga da camisa, falou, ai, sarei, agora eu vim buscar para uma amiga minha. Depois ele até mandou uma carta para o João, mas ele não respondeu. Não sei nem se ele morreu ou se casou, sabe? Mas deve ter casado. Tomara que ele tenha casado. Dona Honória, eu perdi o começo. Como é que chama a raiz? É sabão gentil ou sabão de bugre. Uns falam sabão de bugre, outros gentil. É a raiz dele, não é essa bolinha que essas árvores aqui de Franca tem, não. Entendi. Agora, com essas construções aqui de Franca, a gente não acha por aqui mais. Aonde eu sei que tem muito, é bem para lá de Cristais Paulista, na fazenda, tinha demais. Mas tinha eucalipto, não sei se vocês arrancou para plantar cana, porque nunca mais a gente passou por lá. Mas é um santo e bendito remédio, sabe? E fica amarelinha a água dele. Entendi. Dona Honória sabe das coisas, bem. Né, Dona Honória? Nós temos que aprender. Popular, né? É só isso aí que eu queria falar, tá? Obrigada. Dona Honória, com quem que a senhora aprendeu sobre essas plantas, sobre... Com quem que a senhora aprendeu sobre as plantas, as raízes? Da onde Como eu aprendi? Uai, porque a mulher trouxe o galho, a gente foi, levou lá e achou, né? Ela falou, esse aqui que vai curar seu filho. Ah, entendi. Porque eu já tinha pelejado em médico, deu dos 9 dias de nascimento até 3 meses ele não sarava. E era na virilha e foi dando pelo corpo, sabe? Ia no médico e passava remédio, pomada, nada valia. Aí ela me ensinou e nós foi lá e achou. E o João, ele foi criado também lá em Goiânia, na Bahia. Ele fala que tinha um benzedor que curava a gente. Aí ele tinha um problema de rins também. Aí ele falou para ele assim, olha, não precisa... Ele estava chorando. Ele falou, não, ele era molequinho. Não precisa chorar, não. Aí foi no mato, cortou um galho de árvore, fez um coxinho, e foi no Jatubazê, tirou casca do pau da árvore, lavou bem lavado, depois de moer, deu para ele, ele sarou do problema de rins. E uma vez me deu também isso daí, que nós morávamos em Marimbondo. Aí eu tomei remédio do médico, mas depois tomei muito tempo. Mas aí uma amiga minha, ela falou que tinha o livro da medicina, esse remédio é muito bom, né? Só para esse problema de rir, não, para outras coisas. Mas só que a gente não precisa tomar muito, igual eu tomei uns 3 meses ou mais. Ela falou que 10 dias já vale a pena. Aí a gente vai aprender. Meu marido, ele era assim, eu sabia muitas coisas. Ele conta que ele arrancou um dente uma vez. Ele foi arrancar o dente, estava doendo muito. Ai, meu Deus. Aí o dentista falou para ele, eu não tenho anestesia. Ele falou, não, arranca com boticão. Quando ele levou o boticão que puxou, ele falou que foi tanta dor que ele pulou da cadeira e saiu correndo, e o sangue começou a escorrer. Aí chegou a mãe dele, pegou, e foi na aroeira, raspou lá, e pôs aquele negócio, aquele meladinho, colou, parou o sangue, sarou. Ele sabia muita coisa, a gente aprende por isso. Nossa, Dona Honória, muita coisa. Muito bom, Dona Honória. Antigamente, eles quebravam braço, engessava com... batia clara de ovo com... como é que chama que eu esqueci? Breu, com breu, né? Uma prima minha quebrou o braço, a mãe dela fez isso. Um tio meu tirou as tabinhas de bambu, fez a talinha, engessou o braço dela, ficou perfeito. Sarou com isso. Dona Honória, muito bom, viu? Obrigada, Dona Honória. Tá. Então, vamos lá, pode acabar. Vamos lá. Então, aqui, a gente estava falando, só para a gente retomar aqui, para mim. A gente estava falando, então, de como age, né, esse influxo fluídico, e agora, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Então, aqui, a substância fluídica produz um efeito análogo. Eu estava aqui já, né? Perdão, gente, já tinha lido essa parte, perdão. Então, ela é semelhante à substância medicamentosa. A diferença é que, por suas propriedades, ela vai conseguir ter uma
penetração maior, né? Então, ela tem essa propriedade, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a sua eficácia é mais geral, sem ser universal, porque suas qualidades são modificáveis pelo pensamento, enquanto as da matéria são fixas e invariáveis, e não podem aplicar-se, senão em determinados casos. Então, aí, mais uma propriedade, né, que devagarzinho a gente vai compreendendo. Então, além dessa propriedade, essa capacidade de penetrar mais nos tecidos, né, nas moléculas, que os medicamentos que a gente tem não conseguem, né, os fluidos vão atingir de maneira mais profunda, eles têm uma capacidade de adaptar, é como se eles fossem adaptáveis, né, ou seja, eles são modificáveis de acordo com as necessidades. Quem que modifica? O pensamento. Então, aí é a ação, né, conjunta do espírito e do médium curador, e também daquele que está recebendo o tratamento, né, ou seja, a ação do pensamento de todos ali vão, com certeza, interferir aí e vão permitir essa modificação das propriedades adequadas aí, de acordo com o pensamento. Então, não sei, agora me veio, né, lendo esse pedacinho, pensando a responsabilidade, né, de todos os envolvidos ali, de quem está sendo assistido, do médium, né, o espírito que está ali na assistência. Então, como que é importante para que a gente obtenha a maior eficácia desse medicamento, né, desse fluido que está sendo produzido e qualificado, como o pensamento vai ser importante aí, né? Então, como que o pensamento vai produzir, né, um fluido de melhor qualidade se a gente se dedicar a isso, né? Alguém quer complementar, gente? Pode seguir? Deixa eu só... Tal é, em tese, princípio sobre o qual repousam os tratamentos magnéticos, acrescentemos sumariamente e de memória, já que não podemos aprofundar aqui o assunto, que a ação dos remédios homeopáticos em doses infinitesimais é baseada no mesmo princípio. A substância medicamentosa, levada pela divisão ao estado atômico, até certo ponto adquire as propriedades dos fluidos, menos, todavia, o princípio anímico, que existe nos fluidos animalizados e lhes dá qualidades especiais. Gente, aqui eu nem ouso falar, eu vou deixar... Aí a gente tem a doutora. Agora vai todo mundo escutar. Por favor. O medicamento homeopático tem essa característica, né? Ela vai sendo diluído e dinamizado, e vai potencializando a sua ação terapêutica, à medida que vai sendo diluído e dinamizado. E ele vai agir, aí o pai da homeopatia que fala, o Hahnemann, no fluido vital do paciente. Por isso, a homeopatia é considerada uma terapêutica vitalista, assim como a acupuntura, então, etc., são vitalistas, elas agem no fluido vital. E a cura magnética também é no fluido vital. Obrigada, Alcione. Fluido vital, assim, estou só perguntando para você confirmar ou não, Alcione. É o que, na realidade, nos permite estar aqui na Terra, né? E que a gente tenha saúde, energia, disposição, correto, Alcione? É que toca todo o organismo. A gente pode fazer uma correlação, analogia, com o fluido elétrico. Ele vai tocar a máquina elétrica. O fluido vital toca a máquina orgânica. Muito bom. Tá, mais um pouquinho aqui. Em resumo... Ai, peraí, gente, que às vezes dá uma enroscadinha. Em resumo, trata-se de reparar uma desordem orgânica
pela introdução na economia de materiais sãos, substituindo materiais deteriorados. Então, mais uma vez, reforça a ideia de substituição, né? Ou seja, das moléculas que não estão boas por aquelas que estão, né? Esses materiais sãos podem ser fornecidos pelos medicamentos ordinários in natura, por esses mesmos medicamentos em estado de divisão homeopática, enfim, pelo fluido magnético, que não é senão matéria espiritualizada. Então, vejam só, para que a gente trate, então, uma desordem orgânica, a gente tem 3 tipos de materiais que podem ser utilizados aí no tratamento do paciente. Então, os medicamentos ordinários in natura, aqui eu estou entendendo, Alcione, que é um medicamento convencional, né? É o alopático. É o alopático. Dose substancial, né? Aquele que a gente toma, né, normalmente. Por esses mesmos medicamentos em estado de divisão homeopática, aí ela aqui está falando sobre o medicamento homeopático, e, enfim, né, a terceira possibilidade, pelo fluido magnético, que não é senão matéria espiritualizada. Então, são 3 modos de reparação, ou melhor, de introdução, de assimilação dos elementos reparadores. Todos os 3 estão igualmente na natureza e têm sua utilidade conforme os casos especiais, o que explica porque um tem êxito onde o outro fracassa, porquanto seria parcialidade negar os serviços prestados pela medicina ordinária. Olha que bonito, né? Uhum. Então, a gente tem, eu fiquei olhando ali, né, lendo e pensando, a homeopatia já tem o seu reconhecimento, agora falta o reconhecimento mais por nós, já existe do fluido magnético, mas quem sabe, né, a gente não está perto aí desse reconhecimento pela medicina, né? Como, então, uma terceira possibilidade aí de tratamento. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Em nossa opinião. Obrigada. Em nossa opinião, são 3 ramos da arte de curar, destinados a se suplementarem e a se complementarem, conforme as circunstâncias, mas dos quais nenhum tem lastro para se julgar a panaceia universal do gênero humano. Demais, né, gente? Muito bem colocado, né? Não existe panaceia, né? Existe uma somatória de terapeutas que ajudam o paciente, né? É por isso que também essa preocupação, né, nossa, assim, de que em determinadas situações, eles precisam ser complementares, se suplementarem, né, Alcione? Mas você não pode abandonar um tratamento acreditando, né, o convencional acreditando, mas eles vão se somar ali, né? A gente está, acho que, caminhando um pouquinho aí nesse sentido, né? Vamos ver. Cada um desses meios poderá, pois, ser eficaz se empregado a propósito e adequado à especialidade do mal. Mas, seja qual for, compreende-se que a substituição molecular necessária ao restabelecimento do equilíbrio não pode operar-se senão gradualmente, e não por encanto e por um golpe de batuta. Se possível, a cura só pode ser o resultado de uma ação contínua e perseverante, mais ou menos longa, conforme a gravidade dos casos, né? Então, aqui, bastante cuidadosa, né, essa colocação do Kardec. Ou seja, a cura ela é um processo, né? E que ela responde às leis naturais. Então, ela não vai se operar de maneira abrupta, né, ou por um golpe aí. Ela vai ser uma ação contínua e perseverante, mais ou menos longa, né, a depender de cada um, conforme a gravidade dos casos. E lembrando que, quando a gente fala de cura aqui, às vezes a cura, né, no entendimento que a gente tem,
não é necessariamente nessa encarnação, né? A cura, ela está se dando ali. E essa compreensão, ela é importante para que a gente entenda que é um processo contínuo, né? Do espírito. Pode falar, Marlene. Não, isso é uma brincadeira do Tom, hein, Soraya? Ele está no Luz e Amor e escreveu, a Marlene está quietinha. Isso aí é falta de serviço. Ele falou. É verdade? Tá mudo. A hora que eu li, eu falei, mas que isso? Isso é coisa do Tom. Ai, meu Deus. Então, assim, eu acho que a Marlene está aqui. Agora que eu entendi. Ele escreveu ali, gente, na mensagem. Ai, meu Deus. É porque ele fica lá ouvindo a reunião, né? Porque ele tem que ficar lá, porque um chega e sai e tal. Aí ele que fica fazendo arte, né? Eu tenho que ficar quietinha. Bom, mas tá ótimo. Gente, então, assim, eu acho que nós caminhamos bastante, né? E muitas coisas boas, né? Esse entendimento das 3 formas aí de tratamento, né? A compreensão que a cura é um processo, né? Ela não é repentina, não é abrupta, e que ela pode não se dar nessa passagem aqui, né? Mas ela pode se dar em um outro momento. Às vezes, essa encarnação, o processo todo se dá numa encarnação, né? Então, acho que amplia muito, né, o nosso entendimento. Espero que todo mundo tenha gostado. Aí, se vocês quiserem comentar, a gente já está encerrando hoje. Obrigada.